Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da série Vivendo um Processo com um Propósito. Antes de iniciarmos esse vídeo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu postar aqui no canal e também compartilhar essa mensagem com alguém que precisa ouvir essa mensagem de hoje. Amém? Então bora para a mensagem. A mensagem de hoje se encontra lá em Filipenses 4:6, que fala assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas tudo pela oração e súplica, e com ação de graça apresente os seus pedidos a Deus. Amém? Essa mensagem de hoje, não andeis ansioso, né? E no meio do processo, no meio da dor, vem a preocupação, né? Se a dor, o processo, quando que ele vai acabar? E porque às vezes a dor, ela se torna tão intensa, às vezes o processo tá tão difícil que a gente começa a bater aquela ansiedade, fala: Deus, mas o processo tá tão difícil, aquilo que o Senhor falou que ia se cumprir parece que tá demorando tanto. Quando que vai se concretizar aquilo que o Senhor falou para minha vida? E a gente se questiona porque a dor às vezes ela nos afadiga tanto, a dor às vezes ela nos pressiona tanto, às vezes ela arruma a gente em situações que às vezes a gente se sente tão sozinho, tão desamparado, às vezes a gente não olha para o cuidado de Deus, a gente às vezes acha que Deus não está com a gente e simplesmente esqueceu da gente naquele processo. Mas durante o processo tem a dor, tem os momentos difíceis, e nesses momentos difíceis vem a ansiedade para que esse processo acabe de uma vez, para que a gente vá para a próxima fase da nossa vida. E só que às vezes essa ansiedade de que passe logo, de que o dia de amanhã seja um dia diferente, às vezes ela acaba sufocando aquilo que temos para viver, para passar, para apreciar desses momentos. Porque o momento difícil, eu falo apreciar aquele momento difícil, porque é necessário você olhar para cada detalhe do teu momento difícil, para que amanhã você olhe com os olhos e fale: eu passei isso, eu senti isso, mas hoje eu estou assim. Então, tudo que você pedir pela oração e súplica. Por que é tão importante a gente ter uma conexão com Deus durante o nosso processo? Para que a gente entenda que é necessário passar por tudo que Deus está permitindo na nossa vida. E ter essa intimidade com Deus nos leva à conexão a Deus, que às vezes essa ansiedade, esse momento difícil nos faz tirar o foco da nossa conexão com Deus. E ali você fala: meu Deus, mas eu oro, eu busco e nada acontece. Mas Deus fala oração e súplica. A gente às vezes tem que insistir, porque às vezes é naquele momento que você está insistindo que Deus está vendo. Mais um pouquinho que logo eu vou preparar para que tudo se achegue no lugar que é para chegar. Só que às vezes a gente está tão cansado que a gente às vezes quer parar no meio do caminho e a gente fala: Deus, eu não quero mais, porque tá difícil, né? Mas oração e súplica, porque a intimidade com Deus nos leva à oração, a oração nos leva a conversar, a suplicar com Deus, a Deus entender, porque a palavra vai nos dizer que antes mesmo de nós ir falar com Deus, Ele já sabe até o que vamos conversar com Ele, porque Ele sabe do agora, do depois. Ele conhece meu coração, Ele conhece os meus pensamentos, mas Deus, Ele quer ver você ter essa iniciativa de ir conversar com Ele, de ir ter essa intimidade com o Pai. Eu não posso chegar aqui e falar para você: simplesmente vai passar. Não, você tem que ter a intimidade com o Senhor, para que Ele fale no teu coração, para que Ele revele a você, porque muitas coisas às vezes não é alguém que vai me falar, e sim o meu momento íntimo com Deus. É naquele momento íntimo que Deus vai revelar para você muitas coisas, e é nesse momento que Ele vai acalmar a tua ansiedade, as coisas. Muitas vezes quem tem um ministério e está passando por um processo, a gente se questiona: mas Deus, o Senhor me prometeu que eu iria ter um ministério, e você fala: Deus, mas está tudo empacado, parece que o Senhor se esqueceu. Eu quero isso
quero aquilo. E às vezes essa ansiedade não nos faz olhar para que tem que haver a esperar o momento certo. Para todas as coisas há um tempo para acontecer. Então, quando estamos passando por esse processo, temos que entender que esse momento é necessário e que a ansiedade não pode abafar a minha conexão com Deus. A ansiedade não pode falar mais alto que a minha fé com Deus. Eu tenho que permanecer na súplica, na oração, entregar os meus caminhos ao Senhor. Não tem como você prosseguir sem você entregar os teus sonhos, os teus objetivos, aquilo que você quer para Deus. Lançai a ansiedade ao Senhor. Não se preocupe com o que vai acontecer no dia de amanhã. Se preocupe no agora, neste momento. Eu vou buscar mais a Deus, eu estou sem força, mas eu vou continuar buscando, eu vou continuar suplicando, eu vou continuar insistindo, porque eu sei que no momento certo, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Porque foi assim comigo e não será diferente com você. Ele vai fazer acontecer, mas no momento certo. A ansiedade, o propósito, a dor, tudo você precisa entender para que você fale e descanse no Senhor, porque aquele que descansa no Senhor não se preocupa com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Então viva o teu momento hoje, o teu processo hoje, que quando for o momento certo, Ele vai entregar para você aquilo que você tanto deseja e almeja e pede em oração. Às vezes os nossos sonhos são tantos que a gente quer tanta coisa e no meio de a gente querer tanta coisa, a nossa ansiedade vem. E no meio dessa ansiedade, ela faz a gente às vezes em se entristecer ainda mais, porque a gente quer que aconteça algo e às vezes não acontece, e com isso nos entristecemos, e com isso a gente vai criando uma barreira com Deus, a gente vai entristecendo o coração, a gente vai se afastando de Deus. Então o segredo é ter a intimidade com Deus para que a gente sempre esteja conectado com o Senhor. E quando a gente está conectado com o Senhor, a fé supera qualquer coisa. A fé supera a ansiedade. A fé supera a dor, o momento difícil, o momento de angústia. Então você precisa ter fé, estar fortalecido no Senhor, estar conectado com Deus, ter a intimidade com o Pai, para que você entenda que tudo que você está passando é necessário. E que neste momento você não pode deixar a tua ansiedade falar mais alto do que a tua fé, do que a tua crença, do que as promessas de Deus para a tua vida. Não deixe a ansiedade abafar os propósitos, os sonhos que Deus tem para você, porque no meio da ansiedade, às vezes a gente quer largar de tudo, porque não está acontecendo nada, nada está se movendo do jeito que a gente queria. Mas entenda, minha linda, meu lindo, que é necessário você lançar a Deus tudo o quanto tu pede em oração, para que o dia de amanhã Ele faça do jeito dele e não do nosso. Não deixe a ansiedade caminhar na frente do propósito e do teu processo. Deixe Deus caminhar e zelar por você, segurar na tua mão, porque a ansiedade, ela é a nossa maior inimiga. Sabe por que eu falo isso? Porque quando estamos ansiosos, às vezes a gente acaba desacreditando dos projetos de Deus, dos sonhos, porque a gente tá tão pilhado que a gente fala, mas não acontece, e no meio desse não acontece, às vezes a gente vai ficando incrédulo. Mas não deixe isso falar mais alto do que as promessas que Deus fez para a tua vida. Porque assim como Deus fez promessas na minha vida e realizou, na tua não será diferente. Creia, acredite que logo, depois que você passar pelo que Deus está permitindo na tua vida, as promessas vão se cumprir. Mas não deixe a ansiedade falar mais alto do que a tua fé. Amém?
guarde essa mensagem no teu coração, compartilhe aí com a tua família, amigos, envia para todo mundo para que essa mensagem também fale com eles. Amém? Não se esquece de deixar o seu like, se não for inscrito, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificações, porque esse é o nosso terceiro episódio aqui e terá mais. Então, para você não perder nenhum, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através de todos esses vídeos. Amém? Até o próximo vídeo.